Bem-vindos ao canal Tudo sobre Corrida. Eu sou o Pedro e hoje vamos falar sobre calor. Mais concretamente sobre correr com muito calor. Antes de mais, se não estão aqui apenas a ouvir em versão áudio, por exemplo no Apple Podcast, fiquem sabendo que também há a versão vídeo, por exemplo no YouTube. Vamos então a isso. Caso não tenham reparado, esta semana, na semana anterior, pelo menos aqui em Portugal, tem estado um calor acima da média para o mês em questão. Hoje, por exemplo, aqui na região de Lisboa, vão estar cerca de 31, 32 graus e essa temperatura, na minha opinião, já é muito quente para correr. Então vou aqui dar-vos umas quantas dicas que poderão ajudar-vos no vosso treino e também nas vossas provas quando está muito calor. Primeiro, vamos aqui definir o que é um limite do calor para a corrida, na minha opinião, claro. Para mim, quando estamos na linha perto dos 30 graus, já é demasiado quente para correr. Eu, sinceramente, até um pouco menos que isso já é demasiado. Não gosto de correr com mais do que 26 graus, já acho muito quente, mas vamos por aqui um limite nos 30 graus e, para mim, esse é o limite para corrermos ou não corrermos. Portanto, se estão 30 graus ou mais, considerem não ir correr. É muito quente, é desagradável. Se estiverem habituados, ótimo, então força nisso, não é? Vocês é que sabem. Caso não estejam habituados, não é com 30 graus que vão correr com calor. Esta temperatura tão elevada vai exigir muito do vosso corpo, o vosso coração vai ter que bombear mais sangue, mais depressa para arrefecer o corpo e, além de ser desagradável, pode causar aqui algum mal-estar, okay? Ainda mais se não estão habituados. Portanto, 30 graus é aqui um limite, mais do que isso não vão correr e mesmo que estejam um pouco menos, se calhar poderão não correr. Não correr nesse dia, nessa hora, corram noutra hora, corram noutro dia, ok? Quando estiver menos quente. Então aqui há a dica número 1. São dicas muito simples, muitos de vocês já sabem certamente essas dicas. Dica número 1 é mudar o horário, simplesmente. Muitos de vocês se calhar correm durante o almoço, correm também da parte da tarde. Isto no verão ou em dias muito quentes acaba por ser um pouco impossível. Portanto, se correm nesse horário, o horário do pico do calor, têm que considerar mudar ou para a noite ou para de manhã bem cedo. Na minha opinião, eu prefiro sempre de manhã, porque por um lado no verão está fresco e há menos vento. À noite também pode estar fresco, mas tende a haver mais vento de noite e eu prefiro correr sem vento, como é óbvio. Acho que todos preferimos correr sem vento, sem demasiado vento. Por outro lado, de manhã também acabamos por despachar o nosso treino e temos o dia pela frente sem estarmos preocupados. Tenho que ainda treinar quando acabar o trabalho, ou quando acabar a escola, ou quando acabar o que for. Okay? É muito melhor, na minha opinião, treinarmos de manhã. Primeira dica. Dica número 2. Vejam o vosso percurso que vocês fazem habitualmente, se esse percurso tem sombras. E se tiver sombras, ótimo, perfeito. Usem as sombras para descansar um pouco do calor. Caso não tenham sombras no vosso percurso, então tentem ver percursos alternativos onde exista um maior número de sombra para que possam sentir menos aqui o efeito do calor. Se possível, além de mudarem o percurso para um percurso de sombra, tentem ver se há, por exemplo, parques urbanos na cidade que tenham muitas árvores para poderem correr dentro desses parques. Muitas vezes são parques pequenos os que existem, mas se pudermos correr nem que seja 5 minutos dentro de um parque urbano com muita sombra, já é bom para nós nos refrescarmos. Se calhar muitos de vocês têm a sorte de viver numa zona fora da cidade, então aí se calhar têm um acesso mais facilitado a zonas verdes com muitas árvores para poderem correr à sombra. Portanto, vejam no vosso sítio, na vossa cidade, na vossa localização, o que é que têm de zonas verdes que possam aproveitar para correr, pelo menos nesta altura de maior calor. Outra dica, equipamento, muito importante. Se já viram outros vídeos meus, já sabem que não devem usar roupa de algodão na corrida. Algodão não é o tecido indicado para a corrida, ainda mais que estando calor. O algodão vai absorver todo o nosso suor, vai absorver essa umidade, vai ficar na roupa, vai ficar pesada e vai roçar no nosso corpo. E quando temos roupa a roçar muito no nosso corpo, pode causar aqui algumas
alguns danos, algumas pequenas mazelas. No caso dos homens, os mamilos são os primeiros a sofrer, ok? Portanto, não só, mas são os primeiros a sofrer, são os mamilos, e ninguém quer mamilos doídos ou mamilos com sangue após um treino muito longo. Portanto, usem roupa técnica de corrida, roupa sintética. Vou dar-vos aqui algumas dicas de equipamento que podem usar nos vossos treinos, equipamento que eu uso. Notem que o equipamento que eu uso é todo da marca Decathlon, marca própria Decathlon. Este vídeo não é patrocinado pela Decathlon, antes fosse. Ainda assim, vou deixar-vos lá em baixo na descrição uns links afiliados para que possam comprar o equipamento caso queiram. Links afiliados para vocês não significa nada. Para mim, significa que eu posso ganhar uma pequena comissão das vendas, que é uma ajuda muito preciosa aqui para o canal. Então, vamos de cima para baixo. Boné. Eu uso sempre boné quando corro. Mesmo de inverno, se está sol, uso boné. Protege-me a cabeça do sol, como é óbvio, né? Depois também me protege os olhos do sol, porque tem aqui a pala e acaba por fazer aqui uma sombra muito útil. Algo também muito útil, por isso é que uso também todo o ano, é que ajuda a apanhar um pouco o suor da cabeça, para não escorrer o suor pela cara abaixo. Este boné da Decathlon é muito barato, é muito básico, okay? É um boné com proteção UV, é respirável, é muito fino, é muito leve e muito confortável. Também protege muito bem aqui os olhos, porque faz aqui uma boa sombra para os olhos e então acaba por me proteger muito bem os olhos. Outro equipamento que eu não uso, mas aconselho para quem gostar, é óculos de sol. Ninguém quer estar a correr com os olhos fechados, quase parece estar com dificuldade em correr ou estar muito cansado e é só o sol a bater na cara. Não é bom, não é agradável. Portanto, se não têm um boné que vos proteja dos olhos, como eu tenho, por exemplo, usem óculos de sol para terem os olhos protegidos e correrem de forma erguida, okay? De forma natural, sem estarem muito protegidos do sol. Eu não uso, como vos disse, porque o boné acaba por proteger, mas se não usarem boné, se não gostarem, deviam usar, mas se não usarem, óculos de sol é essencial. T-shirt técnica, ok, nada de algodão. Para corridas, para treinos pequenos, 10 km, por exemplo, eu não ligo muito ao tipo de t-shirt. Uso uma qualquer t-shirt, tipicamente t-shirts destas de provas, que são oferecidas. Quer dizer, nós pagamos, mas são oferecidas. Mas quando são treinos mais longos, treinos de 15 km para cima, ou mais de 20 km para cima, eu gosto muito de usar uma t-shirt mais confortável. E, mais uma vez, também da Decathlon, é aqui ao meu lado, dá-me jeito, eu compro lá tudo. Eles têm uma gama muito boa, que é a gama Care, dentro da Keep Run, que é a gama de corrida mais profissional. Tem a gama Care, que é uma gama confortável. É um pouco mais cara, mas vale muito a pena para treinos mais longos, treinos de 20 km para cima. Porquê? Porque, além de ser, é respirável, como é óbvio, não é? Essa parte é essencial, conseguem ver aqui que é transparente, mas tem uma zona aqui à frente, no peito, que é um tecido diferente, que é muito mais confortável. É um tecido menos respirável, mas muito mais confortável. E para mim, que sofro um pouco dos mamilos quando corro, quando faço treinos muito longos e ou está a chover, ou está muito calor, eu suo muito, esta t-shirt para mim é essencial para me proteger das fricções e para chegar ao final do treino confortável. De facto, resulta. Não é nada de extraordinário, mas resulta, acho que vale a pena o valor acrescido por esta t-shirt da Decathlon. Para baixo, vamos para os calções. Tenho aqui também os calções frescos, ok? Eu aqui, no caso dos calções, já não aconselho assim tanto terem que usar aqui um calção próprio para o calor. Não sinto grande diferença usando um calção destes ou usando outro tipo de calção. Ainda assim, este da Decathlon é fresco, é muito leve. Eu gosto de usar para provas curtas porque é leve e é fresco. Vou-vos mostrar aqui que ele também é respirável, ok? Tem muitas perfurações e é isso que ele nos dá. Ele respira, permite que aquela zona onde está o calção respire e também é muito leve e sente essa leveza. Agora, se vale a pena pagar mais por este calção versus o calção mais barato deles, eu acho que não. Não há assim tanto benefício nisto para que valha a pena pagar mais, mas para quem procurar conforto, estes são muito mais confortáveis. Só por serem mais leves já é confortável. O próprio tecido é um tecido muito confortável. Esta é a grande diferença. Mas, pronto, aqui deixar a consideração, não recomendo 100%, enquanto que a t-shirt recomendo bastante.
Meias. Meias é o que tiverem, meias técnicas de corrida, meias curtas de preferência, não usei meias até ao joelho com um calor de 25 graus, acho que não é agradável, mas vocês é que sabem. Não é equipamento, mas é essencial, na minha opinião, usarem é aqui vamos mostrar vaselina, ok? Isto é um baião de vaselina. O que eu faço com isto quando são treinos muito longos, mesmo que esteja pouco calor, eu uso quase sempre isto. Mas em treinos muito longos, quando digo muito longos, são de 20 para cima, ok? Entre 20 e 38, que é o meu limite do treino. Eu gosto de pôr vaselina nos mamilos porque ajuda a evitar a fricção. Isto vai com o tempo manchar um pouco a roupa. Eu vou tentar mostrar-vos esta. Não sei se conseguem ver aqui. Está aqui bem manchada. É o que acontece. Antes isso do que manchar com sangue, por exemplo, prefiro manchar com vaselina. Portanto, isto é algo que é uma opção, obviamente, não tenho que fazer isto. Depende de vocês, nem todos sofrem desse problema. Caso sintam esse desconforto durante ou após os treinos mais longos, então considerem usar isto. Qualquer marca, qualquer coisa barata serve, a vaselina é tudo igual, mas é muito, muito útil, ok? Também muito útil usarem, já que estamos a falar de produtos, é protetor solar. Eu acho que poucos usam isto nas corridas. E durante o tempo mais quente, todo o verão e não só, eu uso sempre protetor solar nas minhas corridas, quer sejam treinos, quer sejam provas. Eu uso sempre 50 mais, este aqui é dos meus miúdos, que eu uso o deles. 50 mais porque vamos estar muito tempo expostos ao calor, debaixo de sol. Eu faço treinos de quase 4 horas sempre debaixo de sol, ok? Portanto, para mim é muito importante estar protegido e muito protegido. Isto, além de nos proteger do sol, okay, para evitar as queimaduras solares, que é muito importante, também ajuda a manter o corpo mais fresco, porque se o corpo não está a ser queimado, o corpo, a pele, queimado com o sol, também não aquece tanto. Portanto, isto protege-me, a minha pele, do sol, mas também reflete aqui um pouco o calor que o meu corpo poderia absorver. Portanto, muito importante, acho que todos deviam usar isto nos treinos e nas provas. Okay? Há aqui uma questão importante. Isto poderá fazer-vos suar um pouco mais, porque estão a obstruir os vossos poros um pouco com isto, mas, sinceramente, nunca tive nenhum desconforto. Acho que os benefícios são muito maiores a qualquer questão, qualquer problema que possa surgir daqui. Da parte do suor, eu, sinceramente, não sinto muito que esteja a suar mais por causa disto. Portanto, experimentem. Ok? Experimentem. Agora, vamos falar sobre hidratação. Muito importante, sempre, todo o ano, não só quando está calor, ok? Mas quando está calor é ainda mais crucial estarmos bem hidratados. Meus amigos, estar hidratado não é beber 1 litro de água antes de correr. Estar hidratado não é precisar de correr com uma garrafinha na mão, por 10 km, por exemplo. Isso não é estar hidratado. Estar hidratado é manter uma rotina constante de consumir, de beber água todos os dias, 1,5 litro, 2 litros por dia, e sim é estar hidratado. Se conseguirem correr 10 km, se forem saudáveis, se conseguirem correr 10 km em condições normais, sem água, acho que estão hidratados. Se não conseguirem, se tiverem que correr 10 km com água, não estão hidratados. Okay? Tentem rever o vosso plano de hidratação, tentem consumir mais líquidos e também ter uma boa alimentação, porque também é importante. Não é só a água que conta, também é preciso minerais para estarmos hidratados. Portanto, diariamente consumam água, muita água, para estarem sempre hidratados. Depois, antes do treino, antes da prova, obviamente também têm que consumir um pouco de água, mas não é 1 litro de água, acho que é demasiado. Até meio litro de água antes de uma prova chega. Eu, como estou sempre muito bem hidratado, bebo normalmente apenas um copo de água antes do treino e depois quando chego, bebo o resto da água. Okay? Agora, outra dica, pode estar quente. Okay? Muito quente. Ainda assim, vocês têm que aquecer o corpo. Okay? O corpo pode estar quente por fora, mas pode não estar quente por dentro. Vocês estão no sofá com muito calor, mas não estão aquecidos. Portanto, façam o aquecimento regular que costumam fazer para estarem bem para estarem bem aquecidos antes da corrida. Outra dica, quando começa o calor, na primeira semana em que começa o calor, vocês poderão não estar muito habituados a correr com o calor e vão sentir uma maior dificuldade nos primeiros treinos. Deixem-se habituar, deixem o corpo habituar-se a isso. Nos primeiros treinos, reduzam ou os quilómetros ou o vosso ritmo
para o corpo gradualmente habituar-se outra vez a correr com o calor. Depois, em cada corrida em que está muito calor, em cada treino que está muito calor, façam o mesmo. Comecem devagar, okay? A um ritmo mais baixo, para o corpo também se habituar ao calor. Porque saímos do nosso carro, se cá estava fresco, saímos da nossa casa, se cá estava fresca, e de repente vamos correr por uma temperatura muito elevada. Deixem o corpo habituar-se. Corram um pouco mais devagar nos primeiros quilómetros, ou o primeiro quilómetro para ser suficiente, e depois vão ao vosso ritmo desejado. Bom? Outra dica, corram com base no esforço e não com base no vosso relógio. Que estamos a correr com muito calor, o nosso ritmo cardíaco vai estar um pouco elevado, porque precisa de bombear mais sangue para arrefecer o corpo. Portanto, não queiram treinar ao ritmo que treinavam no inverno, uma temperatura amena, por exemplo. Não vai acontecer. Não vão conseguir ter o mesmo batimento cardíaco ou o mesmo ritmo. Portanto, corram com esforço, sintam o vosso corpo, sintam o vosso pulmão, o vosso coração e corram com base no esforço. Se acham que já estão a ter demasiado esforço, mesmo a um ritmo mais baixo, tudo bem, mantenham esse ritmo mais baixo, ou for preciso, ainda baixem um pouco mais esse ritmo. Okay? Mas não tentem apanhar o ritmo habitual caso o vosso coração esteja a bater muito mais depressa. Não vale a pena. É um treino, os treinos são para ser calmos, são para ser treinos, os treinos fáceis, obviamente, são para ser calmos, são para ser dentro do ritmo confortável, portanto, ouçam o vosso corpo e treinem com base no esforço e não com base no relógio. Agora, dicas sobre correr com temperaturas muito elevadas. Tipicamente as provas são sempre feitas em alturas em que se pensa que estará um bom tempo, ou sem chuva, ou com pouco frio, ou com pouco calor. Nem sempre corre bem, obviamente. Há sempre provas em que as coisas não correm bem e pode estar a chover ou pode estar a fazer muito frio ou muito calor. Caso seja uma prova em que está, nesse momento da prova, muito calor, vocês não vão conseguir bater o vosso recorde pessoal caso a última prova tenha sido feita a uma temperatura muito boa para provas. Não é? Normalmente eu gosto de correr entre os 12 e 13 graus, para mim a temperatura, para mim acho que para quase toda a gente, é a temperatura ideal para fazer uma prova. Se vão fazer uma prova com 20, 25 graus, não vão conseguir, à partida, não vão conseguir bater o vosso tempo pessoal. Portanto, se for essa situação, eu acho que deviam, se calhar, não pensar no tempo. Considerem que essa prova uma prova de treino, uma prova secundária, façam na mesma, tentem fazer na mesma um bom tempo, mas não deem o vosso limite, não deem o vosso máximo. Porque dar o nosso máximo numa prova em que está demasiado calor, ao qual não estamos habituados, pode ter consequências. Okay? Eu já participei em provas dessas, 2 provas em que a certa altura estiveram mais do que 30 graus e houve consequências para quem, não sei o que é bem o que aconteceu, mas houve consequências. Não sei se abusaram ou não, ou simplesmente não estavam habituados ao calor, mas infelizmente houve consequências graves, ok? E depois, quem faz provas sabe isto, há sempre pessoas que ficam pelo caminho, de forma mais ou menos grave, porque colapsam com o calor. E normalmente são pessoas que vão à nossa frente, portanto vão esticar bem o ritmo. Portanto, tenham cuidado, não abusem nas provas quando está muito calor, usem a prova como uma prova de treino e numa outra prova em que seja melhor, que seja um clima mais ameno, então aí sim deem tudo por tudo para conseguirem melhorar os vossos tempos, se for esse o vosso desejo. Última dica, como sempre, digo isto sempre em todas as situações, ouçam o vosso corpo. Se o vosso corpo está a dizer que é para parar, então parem. Okay? Não estiquem a corda, não vale a pena. Distinguam o vosso corpo do vosso cérebro. O vosso cérebro, quando estamos a fazer provas ou treinos muito longos, vai ser para parar muitas vezes. Okay? O cérebro tem que ser treinado a ser ignorado. Isso é o cérebro. O corpo não. O resto do corpo, se está a dizer que é para parar, se calhar pensem em parar. Avaliem a situação. Há aqui algum desconforto, alguma dor. Corram mais 1 quilómetro, mais 2, mais 3. Vão avaliando esse desconforto. Na maior parte das vezes eles passam. Eu sempre que estou em provas tenho sempre um desconforto e depois passa. Mas, caso não passe, avaliem se não devem parar. Parem, descansem um bocadinho, vão andar um bocadinho e depois voltem a correr. Não dá para correr mais? Vão andar até ao fim da meta se for preciso. Okay? A meta está muito longe, então parem a prova simplesmente. Repitam noutra prova, repitam para o ano. Há sempre provas todos os meses e as mesmas provas repetem-se anualmente. Portanto, não se tentem dar tudo por tudo numa prova,
e depois pode-vos correr mal. Portanto, ouçam o vosso corpo e se for para parar, parem. Okay? Não há problema nenhum em parar. Pessoal, há muito mais dicas do que estas, certamente. Estas para mim são as mais importantes, mas alguma questão, pergunta, o que quiserem, coloquem nos comentários, tenho todo o gosto em vos ajudar e dar também aquilo que é a minha opinião e a minha experiência sobre correr debaixo do calor e também sobre outros temas. Se gostaram aqui do vídeo, façam aí um gosto ao vídeo, sigam o canal. Também peço para visitar o blog it'sallaboutrunning.com, é o blog que tem aqui o conteúdo igual aqui ao canal, mas no blog tem mais informação mais detalhada, mas em inglês. Mas visitem porque acho que vale a pena. Fiquem por aí, teremos mais vídeos em breve. Até já!